Durante todo o século XIX, o isolado Emirado do Afeganistão, encrustado nas altas e inóspitas montanhas da Ásia Central, tornou-se um foco de atenção para os dois maiores impérios do mundo à época, o russo e o britânico. O Afeganistão fazia fronteira com o Império Russo pelo norte e pelo sudeste dividia uma longa fronteira com o Raj britânico, mais importante colônia da coroa londrina, que atualmente consiste do Paquistão e da Índia. Os britânicos viam com desconfiança a fronteira russo-afegã, temendo que o czar pudesse usar o território afegão para montar um ataque de grande escala à sua rica colônia indiana. Desta maneira, o Império Britânico invadiu o Afeganistão por 2 vezes naquele século, sendo repelido com pesadas baixas na primeira ocasião, mas conseguindo estabelecer um protetorado sobre o país na segunda. Pouco depois da Primeira Guerra Mundial, uma terceira guerra anglo-afegã foi deflagrada em 6 de maio de 1919, com os afegãos mais uma vez triunfando sobre os britânicos, conseguindo destes o reconhecimento de sua independência como nação. Procurando fortalecer sua posição regional, o governo de Cabul buscou imediatamente estreitar relações com a também recém-fundada União Soviética, e o rei afegão Amanullah Khan assinou com Vladimir Lenin o Tratado de Amizade Soviético-Afegão de 1921. Em 1947, com a independência da Índia e Paquistão, o primeiro-ministro afegão Mohammad Daoud Khan iniciou uma política de expansionismo territorial sobre o território paquistanês, visando unificar os povos da etnia Pashtun sob uma única bandeira. Essas tentativas tornaram o Afeganistão um inimigo do Paquistão, país que contava com uma aliança com os Estados Unidos. Desta maneira, para não se ver isolado, o governo afegão mais uma vez buscou aproximar-se da União Soviética. Mas as mal-sucedidas políticas expansionistas de Khan finalmente tornaram-se um fardo insuportável para o rei Mohammad Zahir Shah, que o demitiu em 1963. 10 anos depois, todavia, Khan organizaria um golpe de Estado que derrubou o rei e instaurou uma república afegã em 17 de julho de 1973, nomeando a si mesmo presidente do país. Em 1975, Khan declarou extintos todos os partidos políticos do Afeganistão, incluindo o Partido Comunista, o que enfureceu muitos dos seus membros, que o haviam apoiado no golpe em que derrubara a monarquia. Este sentimento culminou no assassinato de Khan e sua família pelos comunistas dentro do Palácio Presidencial em 24 de abril de 1978, com conseguinte implantação da República Democrática do Afeganistão, um regime comunista sob comando de Nur Muhammad Taraki, um radical decidido a transformar o agrário e conservador Afeganistão numa nação comunista no menor prazo possível. As drásticas medidas tomadas por Taraki, incluindo modificações de costumes e leis milenares, enfureceram diversas etnias afegãs, assustando inclusive o Kremlin, e o governo soviético tentou convencê-lo a tomar uma atitude mais branda quanto à conversão do seu país para um regime comunista. Apesar de não dobrar-se aos conselhos soviéticos, Taraki foi a Moscou e encontrou-se com Leonid Brezhnev, assinando um tratado de amizade entre os países em 5 de dezembro. Contudo, em 14 de setembro de 1979, disputas internas pelo poder dentro do Partido Comunista Afegão levaram à deposição de Taraki e seu posterior assassinato pelas ordens do seu vice-secretário, Hafizullah Amin, que assumiu a liderança do país, provocando o aprofundamento da crise. As drásticas e violentas medidas revolucionárias iniciadas por Taraki foram ampliadas por Amin, resultando no fim no assassinato de mais de 27 mil pessoas consideradas inimigas do regime. Os parentes daqueles mortos então se aglomeraram numa luta armada contra o regime comunista afegão, passando a ser conhecidos como Mujahideen, ou soldados da Guerra Santa. Armados e financiados pelo Paquistão, com forte apoio norte-americano, os Mujahideen passaram ao ataque por todo o território afegão, perigosamente desestabilizando o governo comunista. Amin, como seu antecessor Taraki, urgiu a União Soviética por um contingente militar em auxílio do seu regime,
mas Brezhnev até então havia terminantemente negado essa possibilidade, enxergando que o uso do exército soviético no Afeganistão traria péssima repercussão internacional para Moscou. Mas nos últimos meses de 1979, a consolidação da Revolução Iraniana na forma de uma radical teocracia muçulmana, somada com a possibilidade real de derrubada do governo de Cabul por uma força muçulmana igualmente radical, soou o alerta vermelho no Kremlin de que o radicalismo religioso pudesse se alastrar para as repúblicas muçulmanas do sul soviético. Numa reunião da alta cúpula do poder na Praça Vermelha, Brezhnev decidiu intervir militarmente no Afeganistão, mas não na forma do solicitado apoio ao governo feito por Amin. Moscou via o líder comunista afegão como uma vulnerabilidade ao próprio regime, visto que ele havia enfurecido todo o país com suas medidas, e o plano soviético era agora iniciar uma intervenção com a eliminação de Hafizullah Amin. O planejamento soviético previa uma rápida incursão militar no Afeganistão, com a eliminação de Amin e sua substituição por outra autoridade que pudesse estabilizar o regime, com subsequente retirada de tropas no prazo de 6 meses até o máximo de 1 ano. O contingente terrestre da invasão foi colocado sob comando do renomado marechal da União Soviética Sergei Sokolov e tinha como elemento central o 40º Exército do general Yuri Tukharinov, aquartelado no sul do Uzbequistão. Sokolov tinha à sua disposição uma força de 80 mil soldados, 1.800 tanques e 2.000 outros veículos blindados em formações extremamente móveis, originalmente desenhadas para emprego contra a OTAN na Europa Ocidental. O marechal dividiria suas tropas em 2 grandes colunas, a ocidental, com ponto de partida em Kushka, no Turcomenistão, e a oriental, desembocando de Termez, no Uzbequistão. As colunas seguiriam pelas principais estradas do país, tomando o controle das maiores cidades, e rapidamente fechariam uma pinça sobre Kandahar, aniquilando qualquer resistência pelo caminho. Ao mesmo tempo, edifícios-chave da capital Cabul, bem como a residência de Amin, seriam tomados por forças especiais soviéticas, incluindo um time de 30 operadores do Grupo Alfa da KGB, liderados pelo coronel Grigori Boyarinov, bem como 87 paraquedistas do 345º Regimento Independente Aerotransportado da Guarda e 520 homens do 154º Destacamento Spetsnaz, conhecido como Batalhão Muçulmano, por ser integrado inteiramente por militares das repúblicas do Sul Soviético. A sigilosa autorização final para a eliminação de Amin foi dada em 12 de dezembro, de forma conjunta pelo chefe da KGB, Yuri Andropov, o ministro de Relações Exteriores, Andrei Gromyko, e o ministro da Defesa, o marechal da União Soviética, Dmitry Ustinov. Na manhã de 27 de dezembro de 1979, a ofensiva soviética foi lançada, com paraquedistas da 103ª Divisão Aerotransportada da Guarda assegurando o perímetro da base aérea de Bagram, ao norte de Cabul, iniciando em seguida o desembarque de tropas, ao mesmo tempo em que os tanques de Sokolov cruzavam a fronteira. Amin havia se refugiado no Palácio Tajbeg em Cabul, que era guardado por 2.200 homens do exército afegão, e tinha paredes grossas o suficiente para aguentar um bombardeio de artilharia. Suas vias de acesso haviam sido minadas, com exceção de uma, na qual sucessivos ninhos de metralhadora guardavam a passagem. Naquele dia, um agente da KGB infiltrado no palácio conseguiu envenenar o almoço de Amin, mas a toxina foi diluída pela Coca-Cola que ele bebeu, deixando-o apenas nauseado. Às 19 horas foi lançada a Operação Storm 333, na qual as forças especiais soviéticas assaltaram o palácio. Ao ser informado do ataque, Amin inicialmente recusou-se a acreditar que aqueles eram soviéticos, levando alguns minutos para aceitar a realidade. Na intensa troca de fogo que se seguiu, os soviéticos conseguiram gradualmente ganhar o interior do palácio, e Amin foi executado assim que localizado. Na ação, 350 soldados afegãos foram mortos, e as forças soviéticas perderam 14 homens, incluindo o coronel Boyarinov,
que foi postumamente condecorado com a Estrela Dourada de Herói da União Soviética. Na manhã seguinte, a rádio afegã anunciou que Amin havia sido executado por crimes cometidos contra o povo afegão, e em seu lugar os soviéticos instituíram Babrak Karmal, líder da facção Parcham dentro do Partido Comunista, que imediatamente tentou iniciar diálogo de paz com os Mujahideen. A invasão soviética do Afeganistão rapidamente atingiu todos os seus objetivos iniciais, capturando Cabul e todas as maiores cidades ao longo das estradas. Mas longe de serem encarados como libertadores da tirania de Amin, os soldados soviéticos foram imediatamente tratados como inimigos nacionais. Em janeiro de 1980, as forças soviéticas envolveram-se em variados combates pela supressão de grupos revoltosos nas cidades, milícias tribais e mesmo unidades amotinadas do exército afegão. Esses revoltosos, todavia, tentaram enfrentar os soviéticos em campo aberto, sendo rapidamente massacrados por seu poder de fogo muito superior. Entretanto, rapidamente os afegãos aprenderam a lição, e os contingentes estrangeiros passaram a ser atacados apenas de maneira rápida e pontual, e o assassinato de soldados soviéticos isolados tornou-se comum em Cabul e em outras grandes cidades. A tensão montada por esses eventos culminou em 22 de fevereiro, quando, após o assassinato de um tenente paraquedista em Cabul, oficiais soviéticos se vingaram abrindo fogo e matando diversos civis, causando uma gigantesca revolta popular nas ruas da capital, o que levou os contingentes soviéticos a abandonar as patrulhas urbanas e resguardarem-se em seus quartéis. Controlando apenas 20% do território afegão, os soviéticos passaram a realizar operações de busca e destruição das forças Mujahideen por todo o país, em custosas batalhas nas quais os defensores, conhecedores do terreno, cobravam um alto preço em sangue por cada avanço. O comando soviético avaliou que o exército afegão era digno de pouca confiança, visto que a maioria dos seus quadros tinha no pagamento sua única motivação, e muitos recrutados eram na verdade Mujahideen interessados em obter armamento e informações sobre os próximos ataques. Mesmo assim, preocupados com a dependência que o governo afegão apresentava em relação ao seu exército, os soviéticos insistiram em privilegiar o emprego de infantaria afegã nos ataques, provendo apenas suporte de artilharia e blindados em grande parte das vezes. As milícias afegãs agiam de forma independente e descoordenada, o que muitas vezes causava-lhes perdas catastróficas. Mas, por outro lado, foram gradualmente supridas com dinheiro e material pelos americanos, paquistaneses, sauditas, ingleses e chineses, além do apoio de 34 países da Organização de Cooperação Islâmica. Voluntários muçulmanos de diversos países também acorreram ao Afeganistão para tomar parte na jihad contra os soviéticos, incluindo um jovem saudita de 23 anos de idade chamado Osama Bin Laden, oriundo de uma rica família de empreiteiros. Seu grupo de guerrilheiros posteriormente evoluiria para se tornar a Al-Qaeda. Para tentar eliminar a crescente força contrária, os soviéticos recorreram à destruição de seus esconderijos em vilarejos, destruindo diversas localidades e desalojando milhares de pessoas, eventualmente elevando ainda mais o sentimento de unidade nacional afegã contra os estrangeiros. O difícil terreno afegão tornou o emprego de helicópteros vital para as operações de guerra, com essas aeronaves realizando ataques com canhões, mísseis e foguetes contra alvos inimigos nas escarpas rochosas. Mas a artilharia antiaérea fornecida pelos chineses aos Mujahideen, camuflada no terreno, bem como os mísseis Stinger fornecidos pelos americanos, cobraram um alto preço, e no fim, quase 150 helicópteros Mi-6, Mi-8 e Mi-24 foram derrubados. O presidente americano Ronald Reagan realizou uma ampla campanha midiática relatando a brutalidade soviética no Afeganistão, ao mesmo tempo em que a mídia ocidental enviou vários correspondentes para registrar de perto o cotidiano dos Mujahideen no combate, passando a classificá-los como Freedom Fighters, ou soldados da liberdade. No fim de 1984, num esforço para fomentar a rebelião nas repúblicas muçulmanas soviéticas e minar a autoridade de Moscou, William Casey, diretor da CIA, encorajou os Mujahideen a praticar ataques de sabotagem dentro da União Soviética,
contando com suporte logístico de autoridades paquistanesas. Municiados, os afegãos começaram a cruzar a fronteira e atacar alvos em território soviético a partir do primeiro semestre de 1985. Dentre todos os mujahadin afegãos, destacou-se Ahmad Shah Massoud, que chegou a comandar uma força de 10.000 homens no Vale do Panjshir, ao norte de Cabul. Massoud foi considerado o mais eficiente líder guerrilheiro afegão e tornou-se o preferido da CIA para receber suprimentos e dinheiro. Em 1985, a força soviética no Afeganistão atingiu seu ápice, com 108.000 militares, resultando numa ampliação das ofensivas contra os mujahadin, que sofreram catastróficas baixas. No entanto, sua resiliência nunca foi quebrada, e a atitude soviética de evacuar o terreno ganho, sem manter uma ocupação definitiva, significava que os afegãos rapidamente voltavam às posições iniciais. Aquele mesmo ano marcou uma abrupta mudança na condução da guerra em Moscou. Subira ao poder no país um líder jovem que prometia drásticas mudanças no governo, Mikhail Gorbachev. Leonid Brezhnev havia falecido em 1982 e seu planejamento para o Afeganistão fora mantido imutável por seus dois sucessores, Yuri Andropov e Konstantin Chernenko. Mas com a morte de Chernenko em 10 de março de 1985, Gorbachev assumiu a União Soviética com a intenção de sacudir as bases do Partido Comunista. Os Estados Unidos e a Europa haviam imposto diversas sanções econômicas a Moscou, que naquela época via boa parte do seu orçamento se esvaindo em operações militares infrutíferas no Afeganistão, e o governo de Cabul não dava qualquer sinal de que iria assumir a responsabilidade por seu próprio país. Assim sendo, em 4 de maio de 1986, o apático Babrak Karmal foi removido do poder e substituído por Mohammad Nasrallah, que iniciou uma imediata política de reconciliação nacional tentando apaziguar os mujahadin, libertando prisioneiros e encerrando o toque de recolher nas grandes cidades, bem como convocando eleições gerais para 1988. Em 1º de junho de 1987, o general Boris Gromov foi nomeado comandante do 40º Exército, ao mesmo tempo em que Moscou anunciou publicamente seus planos de evacuação do Afeganistão. Contudo, antes de sair do país, o comando soviético realizou uma última grande demonstração de força na Operação Magistral, na qual o 40º Exército recuperou o controle da cidade de Khost, que estava sitiada há meses pelos guerrilheiros. Pelo sucesso, Gromov foi condecorado com a Estrela Dourada de Herói da União Soviética em 3 de março de 1988. Em 14 de abril, Afeganistão e Paquistão assinaram os Acordos de Genebra, nos quais estabeleciam um tratado de paz e comprometiam-se a encerrar o financiamento de guerrilhas, iniciando assim o processo de isolamento dos mujahadin, que decidiram por reduzir os ataques aos soviéticos durante sua saída, com a notória exceção de Ahmad Shah Massoud. A primeira metade do contingente soviético no Afeganistão retirou-se de forma gradual entre 15 de maio e 16 de agosto de 1988, sem maiores incidentes. A evacuação da segunda metade começou em 15 de novembro, mas a insistência de Massoud em continuar no combate fez com que Moscou ordenasse o lançamento da Operação Tufão em 23 de janeiro de 1989, resultando numa retumbante derrota para o guerrilheiro, que perdeu 600 homens na luta. A evacuação soviética foi realizada pela Ponte da Amizade na fronteira afegã com o Uzbequistão sobre o rio Amu, em Termez. E no dia 15 de fevereiro de 1989, o general Gromov supervisionou a travessia dos seus últimos veículos, cruzando por fim a ponte a pé, tornando-se o último soldado soviético no Afeganistão. Ao longo de quase uma década de guerra, a União Soviética havia perdido 14.453 soldados no Afeganistão, sem melhorar de maneira sensível qualquer aspecto do governo comunista no país. Os mujahadin haviam resistido determinantemente à superpotência, mesmo sofrendo mais de 100.000 baixas e tendo boa parte do seu território devastado. A guerra afegã soviética colaborou de forma decisiva para a queda da União Soviética 2 anos depois, tendo esvaído os cofres estatais num conflito infrutífero e impopular,
cujos mortos criaram um imenso rancor das famílias contra o Kremlin. O governo comunista no Afeganistão resistiu por mais 3 anos, até ser derrubado em abril de 1992, abrindo um período de ainda maior instabilidade, que resultaria no nascimento e rápido crescimento de uma milícia radical que tomaria o controle do país em 1996.